Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um, amém? Livro de Mateus, capítulo 14. Senhor Jesus, Pai Deus Todo-Poderoso, Pai, eu peço a Tua permissão, Deus, para subir no Teu altar. Pai, olha quantas pessoas estão aqui na Sua casa, Deus, eu não tenho condições alguma de falar com uma pessoa sequer. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui presente. O Senhor sabe que cada pessoa precisa, Deus, eu não sei de nada. Eu só sei o que a pessoa está vestindo. Não sei o que passa na sua mente, no seu coração, eu não sei. Eu não tenho condições de suprir as necessidades espirituais e emocionais de cada pessoa aqui presente. Pai, por isso eu te peço que o Senhor me esconda atrás da Tua cruz. Me esconda, Deus, porque eu preciso da Sua proteção. Pai, perdoe todos os meus pecados. Perdoe os meus pecados por ação, por omissão, Deus. Se alguma coisa, Pai, que eu fiz durante esse dia desagradou o Senhor, me perdoe. Como foi cantado, Deus, aquilo que parecia impossível, o Senhor resolveu, que era a impossibilidade do perdão do pecado. O Senhor, Pai, desfez essa impossibilidade, morreram na cruz do Calvário e nos dando o Teu sangue para que todo o pecado seja perdoado. Não há nenhum pecado que seja cometido por homem que não seja perdoado, Jesus. Todos os pecados são perdoados. Pai, permita-me, Pai, que eu suba no Teu altar, esse lugar santo, esse lugar que o Senhor já falou tantas e tantas vezes. Pai, usa minha boca como um instrumento, que a glória seja Tua, que a honra seja Tua, que cada pessoa saia daqui transformada pelo poder da palavra, pelo poder da glória do Santo Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, Novo Testamento, capítulo 14. A gente vai ler só 2 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do 22. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no verso 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, e ao cair da tarde ele estava sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Até aí, pode se assentar? Amém. Que o Espírito do Senhor fale através de mim nessa noite. Essa passagem, esse trecho da passagem que a gente leu, fala da passagem onde Jesus, ele anda sobre as águas. É um texto muito conhecido, que é muito pregado em todos os lugares. E é muito pregado aqui na igreja também. Muitas pessoas falam sobre essa passagem. E muitas vezes, quando essas pessoas falam dessa passagem, priorizam, na verdade, a tempestade. Muitas pessoas falam da tempestade. Que a tempestade é isso, que a tempestade é aquilo. E conjectura para a nossa realidade sobre a tempestade. Mas tem algumas coisas, na verdade uma coisa interessante que eu queria ressaltar nesse texto. Muitas pessoas também falam sobre Jesus andar sobre as águas, e realmente é uma coisa muito fantástica, Jesus andar sobre as águas, porque ninguém até então nunca tinha feito isso, né? E também ninguém nunca vai fazer, acredito eu, de Jesus andar sobre as águas. Muitas vezes quando se fala de tempestade, fala-se de problemas, e tempestade significa isso, problemas, tormentas, seja em qualquer tipo de área da vida que for. A Bíblia registra 2 tipos de tempestade com a pessoa de Jesus. 2 tipos de tempestade. Na verdade tem 2 registros, aliás, de tempestade na palavra de Deus. O primeiro registro é quando Jesus está no barco, e Jesus está dormindo no barco. Então, o primeiro registro é Jesus no barco, Jesus dormindo no barco e os discípulos lá desesperados, porque Jesus está dormindo. E o outro registro da tempestade, onde Jesus está no barco, é nesse registro, que Jesus anda sobre as águas e depois ele vai para o barco. Eu, por curiosidade, já fui pesquisar no dicionário o que significa a palavra tempestade. Então, segundo o dicionário, tempestade é agitação atmosférica violenta, muitas das vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raios, trovões. Significa desordem e agitação. Então, tempestade é isso.
E existem dois tipos de tempestade que eu quero falar nessa noite. O primeiro tipo de tempestade que existe é a tempestade quando Jesus está no barco. É a primeira tempestade. Muitas pessoas acham porque Jesus está no barco, a tempestade não vai chegar, o problema não vai chegar, a aflição não vai chegar. Então, se você pensa ou pensou isso até hoje, você vai desconstruir esse pensamento, porque Jesus estando no barco, a tempestade chega. E chega mesmo. E chega mesmo. E infelizmente, mas chega. A vida do crente, quando acontece a tempestade, quando Jesus está no barco, acontece quando Jesus precisa disciplinar o cristão. Quando o cristão está relaxado, ele está relapso na sua vida cristã, Jesus permite que o problema chegue. Não importa que tipo de problema seja, qual o problema for, Jesus permite que o problema chegue, mesmo Jesus estando no barco. Quem nunca passou por um problema e nunca questionou, mas Jesus, eu estou aqui, eu sou teu servo, eu oro, eu faço, aconteço, e o Senhor não está vendo. Ele está vendo, ele está no barco. Ele está no barco. O barco aqui nessas duas passagens simbolizam a nossa vida. Então Jesus está no barco, Jesus está na minha vida e está na sua vida. Mas é Ele que está promovendo a tempestade. Mas poxa, mas será que Jesus é tão ruim assim? Será que Jesus não quer me ver feliz? Pelo contrário, Jesus ama tanto você, Jesus quer você tão perto dele, que Ele promove a tempestade. Porque infelizmente nós, seres humanos, só aprendemos quando levamos alguma lição da vida ou de Jesus ou de Deus. Infelizmente. Não sei se os irmãos já repararam comigo, eu já reparei, que o período que a gente fica mais crente, aquele período que a gente fica assim mais fervoroso com Deus, é o momento que a gente está passando por aflição. Esse é o período que a gente mais ora, mais jejua, mais consagra, mais lê a Bíblia. É o período que a gente passa por problemas e aflições. Então, muitas das vezes, quase sempre, Jesus permite a tempestade para que eu e você possamos nos achegar a Ele. É só por causa disso. Porque o ser humano, quando está tudo bem, quando está tudo bom, quando está com dinheiro no banco, dispensa cheia, nenhum problema, todo mundo no trabalho gostando de você, você vendendo muito bem, ou quando a sua vida está muito perfeita, a gente se esquece de Deus. A gente esquece. Eu não estou falando só o povo que é cristão, não. Todas as pessoas esquecem de Deus. O ímpio, quando passa por problema, a primeira coisa que ele fala: Deus me ajuda, Deus me socorre. Todo ser humano, independente de religião, quando está no aperto, o primeiro nome que chama é o nome de Deus. Mas quando está tudo bem, não vou orar não, estou cansado. Ou faz aquela oração meia boca, naquela oração meio dormindo. Senhor, abençoe. Ou se não se programa: Jesus, eu vou orar. Tal hora eu vou orar, 3 horas da manhã eu vou orar, meia-noite eu vou orar, independente da hora. Aí quando chega na hora marcada, já levanta aquela má vontade. Nossa, tem que orar, meu Deus. Aí faz aquela oração: Senhor Jesus, meu Deus, é o Pai Todo-Poderoso, abençoa. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo muitas vezes já aconteceu isso. Infelizmente, já aconteceu. Então Jesus permite que essas tempestades aconteçam com Jesus no barco, para que eu e você possamos nos achegar a Ele. Apenas isso. Então Jesus não abandonou você. Ele está no barco, mas Ele só está apertando um pouquinho porque Ele está sentindo falta de você. Jesus só está apertando um pouquinho porque Ele está sentindo falta de ouvir o som da sua voz. Jesus só está apertando um pouquinho porque Ele sente falta daquele momento que você chega para Ele e fala: Paizinho, me ajuda. É só por causa disso. Jesus está apertando um pouco. Claro que Deus, como um bom pai, Ele não quer que nenhum dos seus filhos sofram. Mas quem é pai aqui sabe, para educar um filho é necessário dar umas correadas nele. Por mais que no coração do pai e da mãe seja doloroso, mas é necessário. E Deus é a mesma coisa. Deus é um pai amoroso, mas muitas das vezes é necessário Deus dar uma na gente. Muitas das vezes. E esse é o tipo de tempestade quando Jesus está no barco. Mas, aliás, antes de falar da outro tipo de tempestade, muita gente fica questionando Deus: mas Deus, por quê? Mas por quê? Pegando o exemplo dos discípulos, Jesus disse para os discípulos, no texto que a gente leu:
Jesus falou para os discípulos para ele entrarem no barco e irem para o outro lado do mar, que Jesus ia ficar um tempo, que Jesus ia orar. Muitas das vezes, e os discípulos obedecem. Os discípulos aqui nesse contexto, eles estavam aprendendo a ser apóstolos, a ser discípulos de Jesus. Aí não teria muito o que aprender ainda. Então eles realmente, Jesus falou, Jesus está conosco, Jesus deu a ordem, então vamos fazer o que Jesus mandou. E muitas das vezes também somos como discípulos. Muitas das vezes somos aquele aluno de medicina que está no primeiro período. Foi no laboratório anatômico uma vez, colocou o jaleco, já acha que pode fazer cirurgia no meio da rua. Eu, quando fiz enfermagem, eu fiz isso. A primeira vez que eu coloquei o jaleco na rua, pronto, agora eu já posso operar. Se alguém aparecer algum acidentado aqui, vou abrir, vou fazer, vou acontecer. Uma semana de curso de enfermagem. E muitas das vezes nós, como cristãos, ainda no período de aprendizagem, tentamos fazer coisas que não está ao nosso alcance ainda de fazer. Mas fazemos. Porque achamos, porque vamos à igreja, temos uma pequena comunhão com Deus, ou temos uma pequena experiência, ou uma certa experiência, já podemos fazer o que a gente quiser na vida cristã, né? E na escola de Jesus, não importa quanto tempo você tem de escola, não importa se você tem 1 ano, se você tem 2, se você tem 5, tem 10, tem 50, não importa. Na escola de Jesus, seremos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Sempre aprenderemos alguma coisa. Uma coisa que me chama a atenção é que os discípulos saíram do bar, foram atravessar o mar. Você poderia até falar, não, mas os discípulos deveriam ter ficado, alguma coisa assim. Eu até posso concordar com você em algum ponto. Fazer como Moisés, quando Moisés estava com dificuldade, Moisés chegou para Deus e falou assim: Deus, não me faça sair daqui sem a sua presença. Se o Senhor não for conosco, eu não arredo o pé daqui. Os discípulos também poderiam fazer. A gente poderia fazer isso de vez em quando. Quando a gente for tomar algum tipo de decisão, a gente pode falar: Deus, se você não for comigo, não me faça sair daqui. Deus, se o Senhor não me der resposta, não me faça levantar daqui. Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, não me der um sinal, não me faça orar de parar de orar. A gente pode fazer isso também. A gente pode fazer. Mas tem outra tempestade. Outro tipo de tempestade que eu quero falar, eu quero me ater nesse tipo de tempestade. É o tipo de tempestade quando Jesus não está no barco. Quando Jesus não está no barco. E esse tipo de tempestade sou eu e você que provoca. Provocamos esse tipo de tempestade. E eu quero falar alguns pontos, algumas coisas que nós fazemos que provocamos essa tempestade. Em primeiro lugar, nós podemos criar tempestades pela palavra que falamos. Nós podemos criar tempestades pela palavra que falamos. E é verdade. Uma palavra que você fala, independente de qual pessoa você fala, pode ofender essa pessoa. Eu costumo falar aqui na igreja que a pessoa mais importante no evangelho não sou eu. A pessoa mais importante no evangelho é a outra pessoa, é o seu próximo. Existem vários mandamentos onde Jesus dá prioridade ao próximo. A Bíblia fala sobre isso. Tanto que tem um versículo que a Bíblia fala, se eu não me engano, é em Timóteo, fala que eu devo considerar o meu irmão, o meu próximo, como o meu superior, como o meu chefe. De tão importante que o meu irmão é. Então o evangelho não é para mim, não é para satisfazer as minhas vontades, é para o outro. Palavras ofendem irmãos, famílias, amigos, conhecidos ou pessoas que se achegam a nós. Tem muitas pessoas que são sinceras e muito bom que elas sejam assim. Eu gosto de pessoas sinceras, mas infelizmente tem aquele tipo de pessoa que é o seguinte: eu falo tudo, eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo, me perguntou, eu falo mesmo. E muitas pessoas acham que isso é sinceridade. Desculpa, se você é assim, você não é sincero, você é mal educado. Podemos falar verdades duras, de forma amorosa. Se você é assim, se você conhece um tipo de pessoa, não, se falar comigo é toma lá da cá. Você está usando uma desculpa para você ser grosso, ser ignorante. Você pode falar a verdade de um jeito amoroso. A Bíblia fala lá em Provérbios 18, 19 assim: é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido
do que conquistar uma cidade fortificada, e as suas discussões são como grandes portas trancadas de um castelo. Então reconquistar um irmão ofendido é difícil. É difícil. Eu já tive esse papel algumas vezes. Muitas vezes. Recentemente tive que fazer isso. Bem recente até. Eu particularmente eu não gosto de pedir perdão. Eu não gosto. Mas meu Deus, irmão, não pode fazer isso. Quando eu chego a pedir perdão para alguém, é sinal que eu reconheço que eu errei com alguém. Eu não gosto de pedir só por esse motivo, porque eu tenho que reconhecer que eu errei com alguém. Eu não tenho problema de pedir perdão para ninguém. Graças a Deus, eu tenho muita facilidade de pedir perdão. Graças a Deus. Mas confesso que eu não gosto de pedir perdão por causa desse sentido. Porque se eu tiver que pedir perdão para alguém, é sinal que eu errei, o que eu falhei com essa pessoa, com essas pessoas. Isso na esfera material. Na esfera espiritual, como é que eu posso causar um problema, uma tempestade com o que eu falo? Quando maldizemos. Ah, mas que praga, que inferno! Menino do diabo, dos infernos. Sai daí, demônio dos infernos! Você vai machucar! Ô tribulação dos infernos! Assim que você abre brecha, assim que você cria uma tempestade no mundo espiritual, quando você pragueja, quando você maldiz, você acaba criando isso. Em 1 Samuel 28, fala que Saul, ele invocou um espírito maligno. E pela surpresa de Saul, o espírito apareceu para ele e conversou com ele e deu conselho. Então todas as vezes que você pragueja, fala diabo, demônio, satanás, inferno, praga, você está chamando isso para a sua realidade. E da mesma forma que Satanás, o espírito imundo, apareceu para Davi, vai aparecer também. Porque o diabo ele é muito obediente. Chamou, ele chega. Ele aparece. O mundo em que vivemos é o resultado do mundo que atraímos. Vou repetir. O mundo em que vivemos é o resultado do mundo que atraímos. E o que você tem atraído com as suas palavras? O que você tem atraído com as suas palavras? Como é que o pastor falou recentemente, se eu não me engano, acho que foi o pastor, na quinta-feira, como é que é o ambiente da sua casa? Como é que é a atmosfera espiritual da sua casa? Quando as pessoas chegam na sua casa, elas se sentem bem. Quando as pessoas entram na sua casa, elas sentem vontade de não ir embora. Elas têm um desejo de permanecer, porque a atmosfera espiritual da sua casa é a mesma atmosfera espiritual do céu. Ou quando as pessoas chegam na sua casa, sente um peso, sente uma opressão maligna, se sente até mal. Você até se esforça, não, vamos lá na minha casa. Nossa, tem tanto tempo que você não vai na minha casa. Não é que eu tenho compromisso, As pessoas dão inúmeras desculpas, ou para não ir para sua casa, ou para não conviver com você. As pessoas têm prazer de conviver com você. Segundo ponto, que eu posso criar uma tempestade, pelas minhas atitudes, ou pela atitude que nós temos. Pelas minhas atitudes eu posso criar uma tempestade. Como por exemplo, eu tenho que chegar no trabalho 8 horas da manhã. 8 horas. Então, tecnicamente, eu teria que acordar às 6h30 para sair às 7h15 para eu chegar no meu trabalho a tempo. Esse seria o normal. Mas o problema é que eu saio de casa às 7h50. Eu tenho que estar no trabalho 8 horas, mas saio de casa 10 para as 8. Pegar os meninos aí que estão fazendo prova agora, os meninos da escola. O professor marca um trabalho com 3 meses de antecedência. Prova no final do semestre. 3 meses para frente, dá tempo demais. Aí quando chega um dia antes, sangue de Jesus, meu Deus, tem poder, não fiz nada, não sei nada, não estudei para a prova, meu Deus, misericórdia. Mas o professor 3 meses atrás já tinha falado que tinha um trabalho. Eu já falei aqui que na prova eu não estudava, chegava lá na prova, fazia aquela oração de fariseu. Senhor Jesus, abençoa, porque eu sou crente, eu sou seu servo. Deus, a tua palavra fala. Jesus, eu vou escrever agora porque eu sou crente, eu não posso deixar o filho do diabo me envergonhar.
Senhor, a tua palavra fala que o Senhor vai revelar a resposta. Lá no livro de João, que o Espírito Santo falará as palavras que o Senhor quer que eu fale. Deus, fala a palavra aqui na minha prova, que o Senhor é conhecedor de todas as coisas. E fazia a prova na maior cara de pau. Botava um A de aleluia, um D de Deus, quando tinha E de Espírito Santo, e fazia a prova. Aí quando eu recebi o resultado, o ímpio, o macumbeiro, tirava 10. Eu tirava 2, 3, quando eu tirava. Eu ficava, Senhor, como é que pode? Sou teu servo. Até que um dia o Espírito Santo falou muito suavemente ao meu ouvido: é porque o incrédulo estudou, você não. O incrédulo estudou, você não. A partir de então eu aprendi. Lá em Gênesis 13, 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o Oriente, e separando-se de Abraão. Nesse contexto, Jó tinha uma escolha. Abraão pediu para que Jó escolhesse. Estava tendo problemas entre funcionários de Ló e os funcionários de Abraão. Abraão chega para Ló, para o sobrinho dele, e fala assim: Ló, não está dando certo a gente trabalhar junto. Faz o seguinte, escolhe para que lado você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e vice-versa, eu vou para a direita, vai para a esquerda. Jó olha ao redor e olha que vê um lugar que olha uma campina muito verde, muito fértil. Ele olha, é aqui mesmo que eu vou ficar, hein? Ó, senti que é de Deus, hein? E Ló escolhe as campinas do Jordão, que era terra fértil. Mas Jó não sabia que do outro lado da campina tinha Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou com o deserto. Abraão ficou com a terra seca, deserto mesmo. Então Ló decidiu, ele tomou uma decisão, ele fez uma atitude que não foi muito legal para ele. Ele escolheu, ele tomou uma atitude. Querido, que atitude você tem tomado que tem criado tempestades na sua vida? Você tem criado alguma? Terceiro ponto: podemos criar uma tempestade pelas vozes erradas que ouvimos. Podemos criar tempestades pelas vozes erradas que ouvimos. Por exemplo, conselhos. Em 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Outro tipo de voz, a internet, a televisão. Tem alguns canais da televisão que é só desgraça. Tem uns jornais aí que é só desgraça, que é desgraça da hora que começa e a hora que acaba. Não que fulano mata, rouba, estupra, esquarteja, que não sei o que. Bandido, polícia, estoura cativeiro, que não sei o que, de pedófilo, parará. Que não sei o que polícia desmascara bandido da internet, de pedofilia. Não estou falando que a gente não tem que saber disso, a gente tem que saber, a gente tem que se informar. Mas todo dia, a mesma coisa. Tem alguns canais na televisão fechada. Recentemente agora teve a campanha de luta contra o câncer. E teve um canal que falou de manhã até o último programa de noite sobre o câncer. E a pessoa que está em casa à toa, não tem nada para fazer, descobre tudo sobre o câncer. Como se desenvolve o câncer na língua. Como se faz para diagnosticar o câncer de mama. Que câncer disso, que câncer daquilo, câncer não sei o quê. Aí a pessoa com tanta informação que ela está recebendo, ai meu Deus, será? Já começa a colocar para dentro daquela informação. De tanto enunciado de violência, a pessoa, meu Deus, está muito perigoso, eu não posso sair de casa. Você viu fulano, meu Deus do céu, eu não posso sair de casa. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós devemos encher a nossa mente, o nosso coração dessas coisas, de coisas boas, de coisas que edificam, de coisas que louvam o Senhor, que tem alguma virtude. Isso devemos nutrir dentro de nós. Agora, se eu ligo a televisão na Globo,
desde a hora da Fátima Bernardes até o Jornal da Globo, não vai ser uma coisa muito boa que a gente vai ver. Não só na Globo, né, como em outros canais também. Quarta coisa, podemos criar tempestades por causa da nossa expectativa ou por falta dela. É aquele tipo de irmão que é Alice no País das Maravilhas. Acha que tudo vai dar certo, acha que tudo vai ser bênção, acha que a vida dela, que o trabalho dela, que a igreja onde ela pertence, vai ser tudo perfeito. E quando acontece alguma coisa errada, independente do que quer que seja que aconteça, mas, por exemplo, alguém discorda de uma irmã e por causa dessa opinião contrária, comenta-se com outras pessoas. Ela fica assim: meu Deus, fulano falou mal de mim. Ai, meu Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer, minha vida acabou, porque falam mal de mim. Meu Deus do céu, como é que pode? É crente, hein? E é crente, imagine se não fosse, hein? Ai, porque é pastor, é apóstolo, é presbítero, é semideus, é a quarta pessoa da Trindade, não podia falar isso de mim. A pessoa vive num país das maravilhas. Deixa eu te falar, querido, nós somos seres humanos. Onde tem pessoa tem problema. Onde tem pessoa tem problema. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Isso é fato, é verdade. Nós temos que ter na consciência o seguinte, que vivemos em guerra. Temos todos os dias gigante para abater, temos demônio para expulsar, temos território para conquistar. Isso tudo em todos os dias da vida. Todos os dias. Agora, se eu viver como um crente Alice no País das Maravilhas, Senhor, vai dar tudo certo, hein? Aí o crente vive numa rede espiritual tomando suco de laranja. Senhor, eu preciso de um trabalho. O Senhor sabe que eu estou desempregado, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai mandar um servo de terno amarelo, de gravata preta, de sapato colorido, com cabelo cortado no meio e falando a paz do Senhor com a mão esquerda. E vai chegar e falar assim: varão, eis que te digo que o Senhor abriu as portas do céu. Se aparecer essa pessoa na minha porta, eu creio que é o Senhor que está me dando emprego. Você que não corre atrás não para você ver se vai aparecer algum emprego para você. A Bíblia fala lá em Efésios 6:11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ninguém coloca uma armadura para ficar em casa. Ninguém coloca uma armadura para vestir como pijama. A armadura serve para guerrear. A armadura serve para batalha. Para batalha. E estamos em guerra todos os dias. Estamos em guerra. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo todos os dias, quando ele acorda, ele fala: como eu vou fazer para desviar o fulano de tal? Esse fulano de tal sou eu e você. Quando você acorda, o diabo já tem um plano traçado para tirar você do caminho. Quando você acorda, o diabo já tem todos os estratagemas para tirar você do foco, para desanimar você, para desviar você da casa do Senhor, para desanimar você de orar, de ler a Bíblia, de buscar o Senhor. Estamos em guerra. E a palavra fala que eu devo me revestir da armadura de Deus. Claro que a gente sempre espera o melhor, óbvio. Eu tenho que ter a expectativa de ter o melhor, mas estar preparado para o pior caso aconteça. Eu tenho que ter a expectativa de receber o melhor de Deus, e devemos ter essa expectativa de receber o melhor, de receber tudo que Deus tem prometido, tem preparado para nós, e tem promessas falando que Deus vai nos abençoar, e eu creio que Deus vai abençoar com aquele que crê. Eu creio assim. Mas também não devemos só pensar nisso, só pensar nas bênçãos de Deus. Devemos pensar também no contra-ataque do inimigo contra a minha vida e a sua. Por que o diabo odeia tanto você? Você já parou para pensar nisso? Por que o diabo odeia tanto você? Por que o diabo quer desviar você? Por que o diabo quer acabar com a sua vida literalmente? Porque você é um potencial resgatador de almas. Você é um potencial resgatador de almas. No dia que você entender que você nas mãos de Deus é uma arma, é como se fosse uma bomba atômica no meio do inferno, Satanás não vai ter descanso mais. Se você entender isso, se você entender que você nas mãos de Deus, você é imbatível. Se você descobrir isso, o diabo está perdido. Por isso que o diabo quer desmotivar você. Por isso que o diabo quer tirar a sua alegria. Por isso que o diabo quer colocar preguiça. Por isso que o diabo quer colocar todo tipo de sentimento contrário à palavra de Deus ou à vontade de Deus.
Por isso, porque ele sabe, se você descobrir, se você perceber que você é tudo isso para Deus e nas mãos de Deus, ele está perdido. Porque quando o crente é assim nas mãos de Deus, quando você acorda, eu creio que a partir de hoje você vai saber disso, que na mão do Senhor você é uma arma poderosa para saquear o inferno. Você é uma arma poderosa para saquear o inferno. Porque quando você descobrir e colocar isso para dentro de você, quando você acordar, o diabo lá no meio do inferno vai pensar: ih, meu Deus, fulano acordou. Nossa, eu estou perdido, meu dia hoje vai ser tribulado. Quando você entender isso, o diabo vai pensar isso de você. Quinta coisa, podemos criar tempestades pelo que escondemos. Podemos criar tempestade por aquilo que escondemos. Como, por exemplo, o pecado. Podemos criar tempestade para nós pelo pecado que nós escondemos. Enquanto Davi, a Bíblia fala que Davi, ele pecou, ele matou Urias e teve relações com Batseba, sua esposa. A Bíblia fala que Davi ocultou isso durante 1 ano e 8 meses. Ele ocultou, ele não confessou o seu pecado para Deus. Não confessou. E se eu não me engano, no Salmo 51, ele fala que o pecado estava adoecendo os ossos dele, que o pecado escondido, não confessado, estava consumindo os seus ossos. Então podemos criar uma tempestade para nós escondendo os nossos pecados. Podemos criar uma tempestade quando escondemos os nossos vícios. Seja ele que tipo de vício que for, não importa. Porque muitas pessoas acham que é vício da bebida, do cigarro, da prostituição, também. Mas tem outros vícios que prendem o crente. Como, por exemplo, o vício da glutonaria. Glutonaria, que crente gosta de comer, e gosta mesmo, aleluia. E gosta de comer, e é um pecado que as pessoas não param para pensar na glutonaria. A Bíblia fala lá em Gálatas 5, 26, se eu não me engano, o 5, 22, que fala que a glutonaria e tantos outros pecados que aqueles que cometem, as pessoas que cometem não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não vai para o céu quem é glutão. Ou seja, o que é glutão? Glutão é você comer sem ter a vontade de comer. É comer só pelo prazer de comer. É quando a gente está na churrascaria, a gente está com a pança cheia. Aí vem aquela carne assim, maravilhosa assim. Aí o garçom chega e fala assim: Senhor, mais um pedaço, uma picanha. Você está com o bucho cheio, você não aguenta mais nada. Aí você olha aquela beleza daquela carne sangrando assim. Ah, só mais um pouquinho, só mais um pedacinho. Você está empanzinado, você não aguenta mais nada. Você só vai comer pelo prazer de comer. Isso é glutonaria. Porque as pessoas acham que glutonaria é comer muito quantidade. Não é. É você comer quando não tem a necessidade. E quando você come com prazer, mesmo não tendo vontade de comer, ou a necessidade de comer. Glutonaria é um vício. Por exemplo, eu posso criar uma tempestade com sentimentos não curados. Eu escondo sentimentos não curados. Quando eu tenho um problema com o irmão, quando eu tenho um problema com o pai, com uma mãe, quando eu tenho um problema com qualquer pessoa, e isso traz em mim feridas na minha alma, no meu coração, no meu espírito, que isso impede de eu avançar, caminhar na minha vida, não somente na minha vida espiritual, mas a minha vida não deslancha, porque eu tenho uma ferida na minha alma que não é curada, que não está curada, e eu escondo isso. Problema com pais ditadores, ou mães, esqueci o termo, ou mães ditadoras, não é esse o termo que eu quero usar não, mas mães ditadoras, pais controladores. Meu pai, ele era muito controlador, meu pai é muito controlador, era muito, hoje nem tanto, hoje melhorou bastante, muito controlador, muito. E por causa desse controle excessivo, da opressão mesmo, eu ganhei alguns traumas ao longo da minha vida, e eu nutri esses traumas dentro de mim, por ressentimento, por não querer perdoá-lo, que eu durante muitos anos, mais de 20 anos, nutrindo raiva, ódio, ressentimento, desejo de morte, desejo que ele morresse também, que de tudo de ruim acontecesse com ele. Por quê? Porque eu tinha um sentimento no meu coração que eu não queria curar,
que eu não queria revelar para as pessoas. Enquanto eu nutri isso dentro de mim, a minha vida literalmente não progrediu. Literalmente. Eu não conseguia ter bons relacionamentos, relacionamentos de namorado, relacionamentos de amigos. Não conseguia ter relacionamentos de amigos. Eu desconfiava de tudo e de todos. Eu não tinha relacionamentos firmes. Não tinha. Achava que eu seria um pai horrível. Eu acharia que eu seria um pai opressor. Eu acharia que eu ia ser um pai nota -3, porque eu tinha feridas no meu coração que não eram tratadas. E o diabo aproveita isso. Outra coisa que eu posso criar uma tempestade, é quando eu tenho inveja. Que a pessoa fala assim, poxa, eu queria ter o que aquela pessoa tem. Não é problema, não é pecado você querer ter o que a pessoa conquistou. Não é pecado isso. Você usar uma pessoa, um irmão, como exemplo e lutar, trabalhar para conseguir o que aquela pessoa tem. Não é problema nenhum. O problema é você querer o que é da pessoa. Esse é o problema. Quando eu era mais novo, eu tinha uma namorada que ela tinha um cabelo preto, grande, muito bonito. Muito bonito. Cabelo muito bonito mesmo. E a vizinha dela tinha inveja do cabelo dela. Do cabelo. A vizinha queria ter o cabelo que, no caso, minha ex-namorada tinha. São coisas assim tão pequenas que a gente não para pensar. Acha que inveja é um negócio muito grande, mansão, riqueza, Ferrari na garagem. Muitas pessoas desejam ter o casamento do outro, ter o marido do outro, ter a esposa do outro. Não quer ter um relacionamento abençoado como o outro, mas quer ter um marido ou uma esposa, porque ela vê o esposo tratando muito bem a esposa. Ela pensa, se eu tiver ele ou ela, ele também vai me tratar bem. Isso é inveja. A Bíblia fala que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Foi o meu caso. Enquanto eu omiti o meu pecado, a minha vida parou literalmente e completamente. Mas aquele que confessa e deixa, ou seja, não faz mais, alcança a misericórdia. Isso é uma promessa. Se você mantém o seu pecado ou qualquer outra dessas coisas que eu falei escondido, você não vai progredir em nada na sua vida. Tudo que você botar a mão para fazer vai dar errado. Tudo. Como aconteceu na minha vida. Ok. Esses são alguns de muitas coisas que podemos fazer para criar tempestades. Você pode estar numa situação dessas. Você pode estar numa tempestade que você mesma criou, ou que você mesmo criou. Você pode estar. Mas é uma coisa muito importante, é que em toda a tempestade, não importa o tamanho e que tipo que seja, em toda a tempestade Jesus aparece. Em toda a tempestade Jesus aparece. Em toda a tempestade Jesus aparece para resolver o problema. A Bíblia fala nesse texto que Pedro, ele tomou coragem e foi querer ir com Jesus, andar sobre as águas, sobre o mar. Não deu muito certo. Pedro estava indo andar sobre as águas, andar sobre a tempestade. Pergunto para vocês, Pedro andando para dentro da tempestade, resolveu a tempestade? Não resolveu. Pelo contrário, ele olhou para o lado, olhou para o outro. Tá ventando, né? Tá chovendo. E a Bíblia fala que ele ficou com medo. E a Bíblia fala que ele começou a afundar. Então, quando eu e você tentamos resolver as tempestades que acontecem na nossa vida por nós mesmos, seremos tragados por ela. Seremos tragados por ela inevitavelmente. Mas de repente Jesus aparece. Jesus aparece estendendo a mão. Jesus aparece estendendo a mão para aquele que está se afundando no seu problema. Jesus estende a mão para aquele que está se afundando, está se perdendo na sua tempestade. Jesus estende a mão. E Jesus nessa noite, Ele quer estender a mão para você também. Ele quer estender a mão. Jesus está na tempestade, Ele quer estender a mão para você. E a Bíblia fala que Jesus pega Pedro, levanta Pedro, ainda dá nele assim. Por que duvidastes, homem de pequena fé? Por que duvidaste? A Bíblia fala, literalmente, fala no versículo 31, que imediatamente Jesus estendeu a mão e tomando-lhe lhe disse:
homem de pequena fé, por que duvidastes? Entrando ambos no barco, o vento parou. O vento parou. Talvez a tempestade que você esteja sofrendo hoje é porque Jesus não está no seu barco. Quando eu falo que Jesus não está no barco, não significa que você não está desviado. Você está longe dos caminhos do Senhor. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Eu estou falando que Jesus não está no seu barco porque você parou de dar a devida atenção. Você parou de dar a devida honra para Jesus. E Jesus é um cavalheiro. Jesus é um gentleman. Jesus nunca vai forçar nada. Tanto que no livro do Apocalipse ele fala: eis que estou à porta e bato. Jesus é um cavaleiro. Jesus não vai entrar no seu coração arrebentando a porta. Quem chega pisando na porta é o diabo. Jesus bate e ele é educado o bastante para esperar você abrir a porta. Jesus é um cavaleiro. Jesus pediu ajuda: Senhor, salva. E imediatamente Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. Imediatamente. E a Bíblia fala que quando Jesus entrou no barco, o vento parou. E isso é profético. Quando Jesus entrar no seu barco de novo, a tempestade, o problema, a aflição, seja o que for, seja que tamanho for, imediatamente vai parar. Imediatamente vai cessar, porque Jesus retorna ao seu lugar de direito. Jesus retorna ao lugar central na minha vida e na sua vida. Ou você acha que depois desse feito maravilhoso, Jesus andando sobre as águas, os discípulos olhando para cada um, parou, né? Vamos continuar a viagem, Você acha que os discípulos fizeram isso? Óbvio que não. Todos os 12 olharam para Jesus e ficaram com os olhos fixos nele. Toda a atenção do barco se voltou para Jesus. É assim que deve acontecer. Quando Jesus entrar no seu barco, toda a atenção da sua vida, da sua existência, tem que estar voltada para Ele. E quando a sua atenção estiver voltada para Ele, a tempestade cessa imediatamente. Imediatamente. Quero fazer 3 convites nessa noite. O primeiro convite é que você que está numa tempestade, você que está passando agora, nesse momento na sua vida, você que está passando por uma tempestade ou um problema muito grave, não precisa ser uma tempestade tão grande, mas é um problema muito grave que você não tem condições de resolver. O segundo convite que eu quero fazer para você é que você criou uma tempestade, você criou uma confusão, sem querer muitas das vezes, mas você criou uma confusão, ou com as suas palavras, ou com a sua atitude, e você não sabe como resolver. O terceiro convite é você que não tem mais Jesus no barco, é você que está afastado dos caminhos do Senhor, você literalmente que se desviou do caminho. Esse convite para você. Ou você que é crente, vem à igreja e tem a sua vida religiosa, mas deixou de dar a atenção devida para Jesus, que Jesus não está mais no seu barco, que Jesus não tem mais a atenção devida na sua vida. Quero fazer esses 3 convites. Se você se encaixa nessas 3 situações, eu quero convidar a você ficar de pé. Se a sua vida está tranquila, está tudo bem, está indo de vento em popa, eu quero convidar você também a ficar de pé. Por quê? Porque a Bíblia fala que o crente forte espiritualmente deve orar e interceder para aquele crente que está com necessidade. Quero convidar todos de pé, todos, mas em especial você que está passando por algum tipo de problema, uma tempestade. Eu não sei do seu problema, eu não sei. É você que vai ter que falar com Deus agora. Eu não sei. Fala assim: Jesus, eu estou com um problema, eu estou com uma tempestade violenta que eu não sei como resolver. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu não vou orar por você, querido, porque eu não sei o seu problema. Eu não sei. Essa é a hora de você resolver o seu problema. Você queria e quer resolver o seu problema, não quer? Essa é a hora. Você ouviu uma mensagem poderosa, onde o Deus Todo-Poderoso tem todo o poder para resolver qualquer tipo de problema. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Jesus teve poder sobre a tempestade. Você acha que Jesus não vai ter poder para resolver o seu problema?
esse problema tão pequenininho, você acha que Deus não tem poder sobre isso? Abre a sua boca e declare para Deus. Abra a sua boca, não é para você orar no pensamento, não. Abra a sua boca, em nome de Jesus. Aleluias. Busca a presença do Senhor, irmão. Jesus está neste lugar. Aleluias. Aleluias. Invoca a presença dele. Busque a presença dele. Aleluias. A nossa palavra é como um imã, ela atrai. Então usa a tua palavra nessa noite para atrair a presença dele. Ao invés de você usar a tua palavra para atrair coisas ruins para a sua vida, usa a palavra agora para atrair Jesus. Aleluia, abre a sua boca, libera a palavra agora, chama por ele. Chama por ele, diga: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero a tua presença na minha vida. Jesus, eu quero, Senhor, a ação do teu Espírito na minha vida. Jesus, eu quero ser cheio da tua glória. Jesus, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero ser usado, aleluia, nas tuas mãos. Ah, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Jesus, eu quero ser cheio do fogo do Espírito Santo. Jesus, eu quero. Venha, vem Espírito de Deus sobre a minha vida nessa noite. Vem Espírito de Deus sobre a minha vida nessa noite. Vem Espírito de Deus. Chama por ele. Chama por ele. Aleluias. Urabaia Xandaraia Candaraia. Se liga com Deus, irmão. Se liga com o Espírito Santo, irmão. Em nome de Jesus, se liga com ele. Olha o que a palavra falou nessa noite. Volta a tua mente, o teu coração para Jesus agora. Peça a ele: Senhor, aleluia, venha na minha vida. Esse vento vai passar, a tribulação vai passar, e o teu nome vai ser glorificado na minha vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. O vento contrário vai parar. O vento contrário vai cessar. Ó Senhor, venha sobre mim a força do teu Espírito Santo. Oricalabaia Xandaraia. Oriandalabaia Xandaraia.